Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Estamos felizes, estamos aqui com saúde, estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui participando daquilo que o Senhor tem para todos nós. Nós sabemos que o Senhor tem tudo para nós. Nós olhamos para as nossas condições espirituais, materiais, e realmente nós estamos crescendo porque Ele disse que a gente iria crescer na graça e no conhecimento. Então nós estamos aqui para buscar o Senhor, para crescer nessa graça, nesse conhecimento, viver uma vida com Deus. Nós temos muitos problemas ali fora, porque Ele também decretou, Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também disse que era para a gente ter bom ânimo, porque a gente ia vencer o mundo. Mas nesse momento nós precisamos de nos dispor. Sabe quando você chega em casa e pega aquela roupa, coloca ela lá no cabide? A gente precisa de chegar aqui na casa do Senhor, pegar as nossas aflições, as nossas angústias e pendurá-las lá fora. Se possível, fazer até de uma forma literal, assim mesmo, sabe? Vou te colocar aqui nesse lugar e eu estou adentrando a casa do meu Deus para me te adorar em espírito e em verdade. Eu quero te louvar, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero participar daquilo que o Senhor tem para mim. E nós sabemos que estamos vivendo em muitas dificuldades, muitas aflições, mas nós precisamos de atitude. Muitas dessas atitudes que elas provêm de nós por aquilo que o Senhor nos fez. Ele nos deu capacidade de escolha. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele. O Senhor soprou em nós o Espírito dele, depois que formou com as duas mãos da terra o nosso corpo. E Ele quer um relacionamento conosco para que a gente entenda tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu tenho certeza que a nossa alma, ela almeja as coisas de Deus. A nossa consciência, ela busca o que é certo, ela repreende aquilo que é errado, mas muitas das vezes nós nos damos conta de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. E às vezes a gente precisa de parar, a gente precisa de sintonizar, a gente precisa de tomar decisão. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele e caminhou conosco. Nos colocou ali no jardim para que a gente pudesse ter dele a alma, ter dele os sentimentos, tomar as nossas decisões. Ele nos deu livre-arbítrio, Ele nos deu maturidade, Ele nos deu inteligência. Então nós precisamos de usar essa inteligência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre decisão. Amém? Nós precisamos de quantas decisões no decorrer até mesmo de um dia. Imagine de uma semana, imagine de um ano. Mas nós precisamos de tomar decisões não sozinhos. Nós temos um Pai. Ele é Pai, Ele quer participar de tudo conosco. Ele quer participar das mínimas coisas, das grandes coisas. Ele quer participar conosco, Ele quer estar conosco. Ele quer comunicar conosco. E quando Ele fala, quando Ele nos direciona, é certo que nós vamos ter condição de tomar uma decisão certa. E nós, hoje, ainda nesse domingo, nós vamos tomar decisões. Nós estamos aqui agora e nós precisamos de tomar uma decisão no Senhor, de dizer assim para Ele: Pai, se há algum resquício de um coração de pedra em mim, eu quero que o Senhor retire ele. Eu quero o coração de carne que o Senhor tem proposto para mim. Eu quero ouvir a sua voz e ter o discernimento dela, que é o Senhor que está falando. Mas para a gente alcançar isso, também é uma decisão. É uma decisão de um segredo, é uma decisão de um período de oração, é uma decisão de um jejum, é uma decisão de uma vida com Deus. E se nós não temos um relacionamento com o Senhor, uma vida com Deus, quando fica distante essa alma do Senhor em nós, onde Ele quer que os nossos pensamentos venham ser os pensamentos dele, porque os pensamentos dele são pensamentos de paz, de abundância, de amor, de alegria.
reconhecer na essência do nosso Salvador o sangue na cruz do Calvário que foi derramado, tão precioso. É desfrutar do Espírito Santo que Ele colocou em nós. Ele está aqui dentro. Mas quando nós identificamos o Espírito Santo aqui dentro, Ele está dizendo que Ele também está conosco. Nós olhamos para um Deus que, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus. Para que a gente identifique o Pai, o Espírito Santo, a gente identifique Jesus, o Senhor assim nos ensinou. Mas são os três em nós. Já pensou o que nós estamos deixando de desfrutar? Nós estamos deixando de desfrutar dentro da casa do Senhor, na nossa vida, na nossa casa, desfrutar o extraordinário. O Senhor disse que a nós foi concedido poder, e é um poder ilimitado. Sabe quando a gente passa mal, e a gente sai correndo, de repente, para aquela farmacinha que a gente tem dentro de casa? Quando a gente não vai direto à farmácia, ou a gente não corre ali para o hospital, e a gente não ora antes, a gente não conversa com Deus antes, a gente não questiona o Senhor: Senhor, o que é para me fazer? Meu filho está com 40 graus de febre. A minha primeira decisão é impor as mãos sobre a vida do meu filho, seja da minha esposa, da minha filha, e dizer: Pai, é a tua filha. Pai, é o teu filho. E eu nesse momento quero fazer uso da tua palavra. Eu quero usar o poder que o Senhor derramou sobre a minha vida, apresentando a minha esposa, sendo esse o caso, que está com febre. Eu preciso do teu socorro, porque o teu socorro é o bem presente no momento do qual eu estou angustiado. Irmãos, mesmo que a gente depois vá até o hospital, mas eu garanto que a hora que chegar lá essa febre já baixou. Eu garanto que a partir do momento que nós nos dispomos para buscar o Senhor em primeiro lugar, algo vai acontecer. Seja qual for a dificuldade. Um dia eu estava em casa com uma dor de dente terrível, quebrei um dente lá em 1900 e bolinha, jogando bola em campeonato, era uma final de campeonato lá no estádio, e o cara lançou uma bola no escanteio, eu nunca vi, e daquela altura que eu fui, misericórdia, e eu fui goleiro, e eu tirei a bola da cabeça do atacante, mas quando eu caí no chão, eu bati a boca no chão e quebrou um dente, está quebrado até hoje. E um dia esse dente começou a doer e ele latejava assim no período da noite, e eu levantei até sem enxergar. E eu falei: Pai, eu não tenho como ir num dentista agora. Eu não tenho recurso nenhum que não for ao Senhor. Irmãos, e é pela fé. Eu sempre tenho meu olhinho em casa, uns aprovam, outros não. Eu tenho meu olhinho ungido em casa, subo um monte, desço um monte, e tenho meu vidrinho de óleo. E na hora o Espírito Santo me tocou: coloca esse óleo no dente. Nem estava pensando, estava doendo tanto que eu não estava raciocinando direito. Irmãos, eu peguei aquele olhinho ali e pá no dente, quebrado. Esse dente nunca mais doeu. Porque eu me dispus naquele momento, por mais que estava ali, né, sem recurso e tal, mas o Senhor prepara para que isso aconteça na nossa vida. E eu me dispus a buscar o Senhor, a andar com o Senhor, a viver o extraordinário de Deus. E esse dente nunca mais doeu. Está aqui até hoje, com aquele quebradinho lá na ponta. E até hoje eu não mexi mais. Por quê? Porque eu realmente acreditei que depois que o Senhor colocou a mão ali, que o Senhor tirou aquela dor, Ele não só tirou aquela dor, foi algo a mais que Ele fez. Porque não foi o homem que tocou. Por mais que o homem ensinou, né, o Senhor ensinou o homem nos acolher, nos socorrer. Temos nossos dentistas e glória a Deus por eles. Misericórdia sem dentista, já imaginou? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos de tomar uma decisão. E a decisão, às vezes, ela tem que ser rápida. Não dá tempo. E nós precisamos de, nessa decisão, procurar o Senhor, conversar com o Senhor, nos apresentar a Ele. Amém? Glória a Deus. Já está aqui, né, a nossa decisão. Nós vamos tomar essa decisão em nome de Jesus. Nova Almeida, Rodrigo, atualizada, Gênesis 5,
partir do versículo 21 até o 24. Esse homem, ele me chama a atenção de uma forma que desde a primeira vez que eu li a Bíblia, ficou registrado no meu coração. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Este homem, ele faz uma diferença tão extraordinária, tão grandiosa, que em meio a tudo aquilo que estava vindo errado ali desde o jardim do Éden, esse homem se dispõe, ele coloca tudo de si para o Senhor. Nessa época aqui, até Matusalém viveu 962 anos, que foi o filho dele. Então, com 365 anos, meia idade mais ou menos, menos de meia idade, né? 1/3 da idade, esse homem é arrebatado pelo Senhor. 2 homens na palavra de Deus que não viram a morte, Enoque e Elias. E esse homem se dispôs a viver uma vida com Deus, mesmo em meio a muitas turbulências, muitas dificuldades. Esse homem que teve filhos e filhas, mas ele achou tempo de viver uma vida com o Senhor. Ele tomou uma decisão de viver uma vida com Deus. Então hoje a gente sabe que o tempo está tão escasso. O tempo hoje está até mesmo um pouco diferente de algumas décadas atrás. Eu comentava ontem com um amigo, quando eu tinha 15, 20 anos de idade, a gente falava de pagar uma conta daqui 30 dias, demorava a vencer. Quem é mais ou menos dessa época aí? Ninguém? Demorava, 30 dias demorava a passar. Hoje você faz uma conta para daqui 30 dias, parece que passa uma semana já venceu. O aluguel mesmo acho que vence umas 2, 3 vezes no mês. Misericórdia, a fatura do cartão de crédito que era 40 dias, parece que é só 15. Mas mesmo em meio a tudo isso, esse homem tomou uma decisão. Eu quero viver uma vida com o Senhor. E andando com o Senhor, de repente o Senhor arrebata esse homem. Ah, mas que jeito que o Senhor fez? Ele fez da forma que está escrito. Ele pegou ele aqui na terra e tomou para si e levou para os mais altos céus. É assim. Da mesma forma que ele mandou buscar Elias. Ele mandou uma carruagem para separar Elias de Eliseu. E ele levou Eliseu aos mais altos céus. Porque foram homens que tomaram uma decisão de viver uma vida com Deus. Homens e mulheres que estão registrados aqui nesse livro, que faz uma diferença para nós, e nós vamos encontrar com eles na eternidade. Homens e mulheres que tomaram uma decisão de viver uma vida em plenitude e poder dos céus. Não somente vivendo o natural, mas buscando algo que, às vezes a gente fica olhando e fala assim, como entender? O viver com Deus não é entendimento. O viver com Deus é obediência. É simples assim, ele faz um jardim, coloca 2 árvores e diz assim, olha, essa aqui é a árvore da vida. E essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não quero que vocês comam dessa árvore. Pronto, é simples. E nós vamos tomar a decisão. E qual é a nossa decisão? Se fosse hoje, jamais, com o conhecimento que nós temos, nós comeríamos de um fruto proibido. Mas o Senhor entregou a decisão. O Senhor entregou o livre-arbítrio. Ele nos fez imagem e semelhança dele e nos deu a oportunidade de escolha. Mas infelizmente ali naquele momento, ao invés de desfrutar do espiritual, do sobrenatural, resolveu desfrutar por um breve momento de um prazer, de uma fruta. O Senhor fez tudo quanto é tipo de coisa naquele jardim, de árvores frutíferas naquele jardim. Poderia comer e se fartar e não ia ter nem dor de dente,
porque não tinha açúcar lá para poder prejudicar, né? Mas qual que foi a decisão de Eva? E hoje nós vamos tomar decisões. Durante essa semana que está por vir, nós vamos tomar decisões. E nós precisamos de, primeiramente, escolher um alimento espiritual. Primeiramente, de escolher o sobrenatural. Primeiramente, de nos apresentarmos diante do Senhor e dizer: eis-nos aqui, qual é a tua vontade? E a Bíblia diz que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Vamos repetir comigo? A vontade do Senhor é? Então, por que às vezes eu coloco os meus desejos, as minhas decisões, as minhas vontades acima das dele? Por que eu ultrapasso um limite que ele diz assim para mim: olha, dessa árvore aí você não come, mas das demais você pode desfrutar o quanto você quiser. Isso nos mostra até hoje que nós temos tantas opções no Senhor para tomarmos decisões, mas a gente acaba deixando de desfrutar um alimento espiritual prazeroso. Ali naquele momento nós deixamos de desfrutar a eternidade, para em um de repente recebermos, infelizmente, maldição. Mas foi o decreto dele pela desobediência. Então, para a gente evitar desobediência, nós precisamos de tomar uma decisão certa. E tomar uma decisão certa é conversar com ele, é relacionar com ele, é andar com ele. A decisão de Deus foi o seguinte: Enoque está aqui andando comigo, e eu simplesmente agora não vou deixar ele passar pela morte mais. Ele não vai ficar doente, ele não vai também terminar de criar os filhos e filhas que eu dei. Eu vou tomar conta, porque o Senhor assume a responsabilidade. Muitas das vezes a gente bate no peito: o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa de bater no peito e dizer assim, ó: a tua filha, minha esposa, que o Senhor me deu, a tua serva, está aqui comigo. Eu, o teu filho, o teu servo, estou aqui para te servir. O filho, a filha que o Senhor me entregou para mim tomar conta, que é a tua filha e o teu filho, aqui estou para fazer o melhor para o Senhor. Como a gente faz? Pega essas crianças aqui, e eu oro com todas as minhas forças. Eu clamo ao Senhor ali no mais íntimo do meu coração, para que cada criança dessa que está aqui, mas seja o valente, seja o profeta, a profetisa, seja o servo de Deus, o homem de Deus, o empresário abençoado, mas sendo o homem de Deus, o doutor, o engenheiro, o farmacêutico, seja ele aqui o Senhor levantar para ser, mas que seja em primeiro lugar, inquestionavelmente, o filho e a filha do Senhor, o servo e a serva do Senhor, e que faça a vontade de Deus, porque ali na frente nós vamos ver grandes vitórias através dos valentes que o Senhor coloca aqui em cima desse altar. E nós estamos aí para dar exemplo para eles. Quantas vezes eu vejo a minha filha me imitando dentro de casa? Quantas vezes eu vejo ela fazendo as coisas que eu faço? Foi combinado para nós poder tomar água. Você vê que o Senhor nos chama a atenção. O Senhor fala conosco. O Senhor está a todo tempo, a toda hora, dirigindo a palavra dEle com a gente. O Senhor chama Paulo de Tárcio, tem uma conversa com ele, que ele antes Saulo, depois Paulo, e faz da vida daquele homem coisas extraordinárias. Estão registradas aqui no Novo Testamento, 13 cartas. E aquele homem serve a Deus com uma intensidade, um amor que somente um encontro genuíno com o Senhor pode nos fazer chegar a tudo aquilo que aquele homem alcançou. Mas aí vem Jesus e diz assim que quer que a gente faça as obras dele, e também diz: e maiores coisas fareis no meu nome. Só que a gente pula as etapas, né? Mas a gente gosta ali de que maiores coisas eu vou fazer no nome de Jesus do que fazer as primeiras.
Então, primeiro eu tenho que conhecer o Senhor, ter uma vida de intimidade com Ele, andar com Ele, depois eu vou fazer os feitos dEle e até coisas maiores eu vou fazer. Paulo escreveu 13 cartas. O Senhor deixou 66 livros para que nós venhamos a ter o caráter, a personalidade, nos identificar com Ele e nos tornar também livros do Senhor, nos tornando cartas do Senhor, nos tornando imagem e semelhança do Senhor, porque Ele é o Verbo que se fez carne. As minhas atitudes, as minhas decisões, o meu andar, o meu agir, o meu proceder é dentro do que eu vivo. E o que eu vivo é a palavra. Esses dias eu participando de uma pregação do Mac Anderson, até o Eric passou para mim, sobre o Espírito Santo, e numa delas ele fala como que a gente dirige, né? Como que é no trânsito. E ele falou de um jeito que eu quase escondi onde eu estava. Falei, meu Deus do céu, eu preciso melhorar mais ainda. Porque se tem uma coisa que nos prova, é quando você entra dentro de um carro e vai para o trânsito. E lá dentro são momentos de inúmeras decisões. E hoje, a gente olha para aquilo que já passou, quantas coisas nós já aprendemos, mas principalmente o quanto que ainda nós somos falhos. Porque quando nós somos provados, eu vou te falar, a mão coça para você poder buzinar ali, a mão fecha o vidro para poder falar, abençoado, que não é esse nome, mas a gente fala, né? Se é mulher, a gente chama de Jezabel, se é homem, a gente fala, gadareno, que ainda não foi expulso os demônios. Então a gente fala cada coisa ali dentro, que só pela misericórdia. Esses dias eu indo para casa, saí daqui, mas a esposa, quando eu chego ali próximo do atacadão, o cara me dá uma fechada ali, passando ali pelo túnel, me lembrei ali do túnel da Promissão, e quando eu chego ali para poder pegar a BR, tem um carro do meu lado esquerdo, uma moto do meu lado direito, e o cara me dando sinal para me sair da frente dele. Eu não tinha como ir para a direita, porque a moto estava encostada no carro, se eu vou, jogo o motoqueiro na ribanceira, e ele aqui mais atrás me dando sinal de luz que eu tinha que sair da frente dele, eu não estava andando devagar. E aí, de repente, assim, sabe, o Espírito Santo fala assim para mim, quais que são os meus frutos? E um deles que nós precisamos de colocar em mente e buscar com todas as forças, é claro que o primeiro é o amor, mas um que me chama muita atenção é o domínio próprio. O negócio difícil da gente dominar somos nós mesmos. É o ser humano, na nossa arrogância, na nossa prepotência, no nosso egoísmo. E ele aflora, quanto mais você joga um veneno em cima disso, sabe? Como se fosse uma erva daninha, mais ele aflora, mais força ele tem. E a gente precisa de almejar no Senhor a excelência dEle. Nós precisamos de buscar no Senhor aquilo que nós precisamos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ser, do nosso caráter, nossa personalidade, a nossa vida com Deus. Não adianta eu chegar aqui, me comportar bem, ficar bonitinho, e quando eu saio ali fora, com aquele símbolo bem grande da Family, e o cara falou, mas esse cara congrega lá na Family, lá com o pastor Alcimar, pastor Lidiane, eu conheço eles, eu vou contar para ele que ele está fazendo arte. E não é só para eles não, ele vai contar para a minha família. A minha família está aqui dentro. Porque nós estamos ligados a uma vide, nós somos os ramos. Aí já pensou, o pastor Alcimar me chama e diz, o que o senhor estava fazendo lá, pastor Sandro? Rapaz, me falou que o senhor deu uma fechada nele lá, e saiu, esbravejou com ele. Então qual que é o nosso testemunho? Eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso. E eu venho me corrigindo. E o pior de tudo, eu já estava congregando aqui na Family. Ai, Jesus, um dia eu me perco. Não há razão para a gente perder o nosso autocontrole. Não há razão para a gente não ter domínio próprio. Aquela palavra que você vai falar para a tua esposa, resguarda ela. Aquela que você vai falar para o teu esposo, que não é uma palavra de bênção,
pensa antes de falar, porque a palavra lançada não tem volta. É igual a flecha. Então a gente machuca as pessoas, a gente fere as pessoas, e sabe o que acontece? Depois você fica perdido dentro da sua própria casa. Eu estou falando de mim, que já falei coisas duras para minha esposa, palavras que ela não merecia ouvir, e depois eu vou lá para um canto pedir perdão para Deus, para Ele consertar a situação para mim. Fala agora o seguinte: o senhor fala com ela, porque eu pisei na bola legal. E se o senhor não brandar o coração dela lá, ela vai estar muito brava. Como é que eu chego lá agora para resolver isso? Então são decisões mínimas, decisões grandiosas. As pessoas me perguntam: por que que você não teve outro filho ou filha? E eu digo: porque o Senhor não mandou. Ah, mas como que funciona isso? Eu falo: quando foi para a gente ter Yasmin, o Senhor me mostrou Yasmin. Ele me mostrou uma criança nos meus braços. Foi muito forte. Não foi algo natural, foi sobrenatural. E hoje nós temos uma filha. Foi essa que o Senhor decretou, foi essa que o Senhor falou assim: vai lá que eu vou te ajudar. E num dos momentos mais difíceis da nossa vida, o doutor diz assim: não é simples, faz um buraco na cabeça, desce uma válvula na coluna, põe uma válvula na cabeça, desce um fio na coluna, é hidrocefalia, mas você fica tranquilo. Tranquilo. O senhor falou que tem que fazer o quê? Não, é só fazer um buraquinho na cabeça, coloca uma válvula lá dentro e desce um fio na coluna. Eu falei: não dá para ficar tranquilo. Não tem como ficar tranquilo. E aí, nesse momento, eu clamei pelo Senhor. E nesse dia de clamor, nesse tempo de clamor, que não foi no mesmo dia, foram dias de oração, clamando e suplicando o favor de Deus, o Senhor diz para mim: acaso não sou eu que posso tudo e todas as coisas? Ela é minha. Irmãos, eu acredito que eu já dei esse testemunho aqui, mas o Espírito Santo está me colocando no coração para dizer: eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Ele falando do meu lado, eu de joelho, prostrado no chão. Eu ouvi Ele falando igual eu estou falando aqui. Ele disse: acaso não sou eu que posso tudo e todas as coisas? Ela é minha. E ela está curada. E a gente tem que pegar essa palavra e colocá-la no coração e adubar essa palavra com lágrimas, com oração, com jejum, com a fé, que é a certeza das coisas que eu espero, a convicção dos fatos que eu não vejo, porque é difícil. Isso foi lá com 2 anos e pouco de idade. E de repente tudo aquilo que ela foi crescendo, as pessoas me levavam a duvidar daquilo que o Senhor falou comigo. Ah, a cabeça está grande, você não vai levar para fazer, você foi um pai irresponsável, você teria que ter opiniões e você teria que... E eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de acreditar no pai dela. Porque o pai dela disse que ela é dele, que ela estava curada. E hoje aquilo que ela não faria, ela está aí, mocinha com 16 anos. Fica de pé aí, filha. Amém? Glória a Deus. Eu tomei uma decisão, e a decisão foi: eu vou andar com Deus. Mas o senhor está sendo irresponsável, o senhor devia de ter uma segunda opinião. Eu falei: eu já tenho a opinião das opiniões, eu tenho a palavra das palavras, eu tenho a voz das vozes. Mas as pessoas não vão nos entender porque nós estamos andando na contramão do mundo. A minha decisão, a sua decisão, precisa ser no Senhor. Antes de qualquer pessoa te direcionar, antes de qualquer pessoa te aconselhar, antes de você, antes de nós,
Antes que eu ouça algo de alguém, eu preciso de ouvir do Senhor. Porque Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E os filhos e as filhas de Enoque que ficaram aqui, inclusive um deles foi Matusalém, algumas traduções igual essa diz Metusalém, outras diz Matusalém, viveu 962 anos. E quem tomou conta dele, quando o Senhor tomou Enoque para si, foi o Pai Jeová, foi o Espírito Santo, foi Jesus Cristo. E esse homem está aqui, grandes feitos ele realizou. Então nós precisamos de ter a convicção de que aquilo que o Senhor tem para nós é melhor. Amém? Glória a Deus. Rodrigo, por favor, Josué, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Olha como que a gente tem um relacionamento com Deus. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Mas qual que é o segredo? O segredo não é o Instagram. O segredo não é o Facebook. O segredo não é o WhatsApp. O segredo não são piadas. O segredo não é perder meu tempo na congregação dos ímpios ou na roda dos escarnecedores. O segredo é estar com Deus, é permanecer com Deus, é viver a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus, é ter um coração segundo o coração de Deus. O Senhor não separou só Davi para ter um coração segundo o coração dele. O Senhor separou a humanidade, homens e mulheres que têm um coração segundo o coração de Deus, eles alcançam lugares altos. Altos aqui, e às vezes o Senhor até para si ele toma. Mas eu preciso de me decidir, se nos momentos que eu tenho, eu vou me dedicar para o Senhor, ou para as atividades que estão me consumindo. Gente, eu não mexo com o Facebook, é porque eu não gosto. Não tem nada contra quem gosta, mas eu não gosto. Eu não mexo com o Instagram, e só o WhatsApp. Mas o tal do YouTube, quando eu vejo, eu estou lá vendo forja de faca, vendo cavalo, e briga no UFC. E eu falo, gente, eu dou uma olhada assim, falo, já tem 1 hora que eu estou nesse negócio aqui, ó. E eu perdi 1 hora de leitura da Bíblia. Eu perdi 40 minutos que eu poderia estar falando com o Senhor. É sério. De repente você olha ali uma notícia, e eu vou falar para vocês, a maioria do que eu vejo, eu estou conectado com o Senhor. São ministrações, são podcasts que eu busco conhecimento, um aprendizado, mas quando escapola para um tal de uma faca, um machado, uma pescaria, vai lá onde você não consegue desligar. E é nisso que o nosso tempo está indo, e nós não temos o que nós acabamos de ler ali agora. Nós não estamos meditando na palavra. E o Senhor não está dizendo assim, ó, quando você tiver tempo, você leia um pouquinho. Não, Ele está dizendo para nós meditarmos na palavra, que hora? De dia e de noite. E como que vai ser a nossa vida? Coloca de novo, Rodrigo, para mim, fazendo um favor. Vamos ler com bastante atenção. Naquilo que nós estávamos falando com pessoas que às vezes a gente está perdendo tempo. Não cesse de falar desse livro da lei. Deixa aí, Rodrigo, por favor. Irmãos, muitas das vezes nós nos encontramos e nós não falamos uma palavra de Deus em meia hora, 40 minutos de conversa. A gente encontra ali fora, muito pouco a gente fala do Senhor. Mas a gente sabe quem ganhou lá na Champions League, a gente sabe como é que está o campeonato inglês, como que está o futebol do Brasil. O governo, então, a gente disponibiliza tanto tempo para falar de uma coisa que foi Deus que colocou lá, é irrevogável. O Senhor disse no Salmo 24, no versículo 1, dele é a terra e toda a sua plenitude, o mundo
e todos nós que neles habitamos. Tudo está no controle dele. Mas em vez da gente falar um pouquinho do livro dessa lei, a gente tem tanto assunto. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Mas para mim fazer o que nele está escrito, eu preciso de conhecer. E João, o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne. E o Verbo é Deus. E eu não tenho contato com o Verbo. E eu só vou ser bem-sucedido quando eu tiver um contato com o Verbo que se fez carne. Não adianta eu dizer para mim, eu não tive tempo, inventar isso. Eu tenho tempo. Se ele falou que eu tenho o privilégio de meditar nesse livro de dia e de noite, é porque nós temos tempo. Essa semana eu conversando com o irmão Sérgio, conversando com ele, e ele disse, olha, eu vou levantar mais cedo para me ter mais tempo com o Senhor. Eu levanto bem cedinho, 5:30, eu faço um café, faço a minha leitura, mas eu vou começar a levantar mais cedo para mim ter mais tempo para o Senhor. Falei, vamos fazer o seguinte, em vez de você levantar mais cedo, que daqui a pouco a sua carne vai estar gritando porque vai estar faltando sono, continua levantando no mesmo horário e disponibiliza mais 2 horários para o Senhor. Na hora do almoço, você tem condição de ter 20, 30 minutos para o Senhor, sim ou não? Sim ou não? Se for não, pode dizer que eu vou arrumar outro horário. Não é possível. Tem tempo. Porque somos nós que governamos a nossa vida, são as nossas decisões, e a minha decisão, às vezes é até de fazer um jejum naquele dia, a minha decisão é que no período das 3 horas da tarde, que eu tenho 15 minutos de intervalo, eu vou ler a Bíblia por 10 minutos, porque o que vale é a intenção do meu coração. Falei, irmão Sérgio, aí à noite também você vai fazer uma leitura. Você vai disponibilizar, ao invés de meia hora, 40 minutos mais cedo, você vai disponibilizar mais 20 minutos no decorrer do dia, mais 20 minutos à tarde. E assim a gente combinou, não foi, Sérgio? E agora eu quero combinar com vocês, qual o horário que nós vamos estar nos dispondo para o Senhor? Para que na minha vida e na tua vida a gente venha a prosperar e ser bem-sucedido. Eu preciso de prosperar no amor, na saúde, na fidelidade, na intimidade, no relacionamento, e também preciso de ser próximo financeiramente. Mas sem Deus, um diagnóstico muda a nossa vida. Agora estava 100% em paz, de repente é o quê? O que aconteceu comigo. O que é isso? Câncer. Cara, eu sentei, pensei na minha vida para frente, para trás. Falei, não, porque você vê acontecendo com os outros, né? O que é? Não, foram os pólipos que tiraram e é câncer. Falei, Senhor, misericórdia, e agora? Então são nesses momentos que a gente vai ver qual é o relacionamento que nós temos com o Senhor. Porque você tem que falar para Ele, ó, eu tenho promessas do Senhor, esse câncer aí tem que ir embora. Esse câncer para o Senhor aí, ele não é nem uma gripe. E eu preciso do teu socorro. E eu quero continuar aquilo que o Senhor tem para mim. E Ele, ó, tirou aquilo da minha vida. Mas por quê? Por causa de um relacionamento. Nós podemos tirar 3 horas de oração por dia. Mas se depois das outras 21 horas nós não lembrarmos do Senhor, o relacionamento é dia e noite. É desfrutar daquela palavra a todo tempo, a toda hora, a todo lugar. E se a gente começar a disponibilizar, eu desafio, 50% do tempo que nós estamos gastando com esse aparelho aqui na mão, nós disponibilizarmos ele para o Senhor, nós vamos viver o extraordinário, o sobrenatural. É o sobrenatural, já te garanto que nós vamos viver até um avivamento. Quanto tempo nós passamos com esse telefone na mão? E para finalizar, o que Ele quer de nós?
Rodrigo, Mateus 6,33, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O que é para buscar primeiro? O reino de Deus é natural ou é sobrenatural? O reino de Deus é aqui ou lá em cima? Então o que nós devemos buscar em primeiro lugar? O quê? E como que nós podemos fazer isso? Tomando uma decisão de viver esse reino com o Senhor. Porque Ele diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo separado e escolhido. Por quê? Porque Ele quer que a gente viva a palavra. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E o que Ele quer para mim e para você? Ele quer exercer a justiça. O que está difícil lá na minha casa? O que está difícil lá na tua casa? O que está difícil no ministério? O que está difícil no relacionamento? Aonde nós não encontramos mais força para alcançar com a nossa mão? Porque o nosso braço é curto, é limitado, mas o braço do Senhor alcança. O braço do Senhor transforma. A mão dele traz a existência de tudo aquilo que nós necessitamos. Qual que são os teus sonhos? Às vezes o que você tem tanto eu não tenho. Olha ali o Cairo, que tupete mais lindo, que cabelo mais... Você imagina eu com um cabelão grisalho daquele? Está o Breno ali, que tem um tupetão também. O Lucas, não, o Lucas fala sério. E eu olho naquele cabelo, você acha que eu não quero ter um cabelão daquele? De vez em quando eu estou lá no espelho, Senhor... Faz com que venha mais do que o que era antes, Senhor. Cresça meus cabelos, não estou aguentando essa careca. A esposa esses dias começou a me jogar para aqueles caras lá que põem aquelas... Que agora não é peruca mais, como é que chama? Prótese. Aí arruma um cara lá em São Paulo, que os caras entram lá, um bagacinho. Davi, você não tem ideia. Você não tem ideia. Os caras ficam parecendo galã de cinema. Fica aquele luxo. E ela está me rodeando. Falei, bem, eu não vou usar peruca. Bem, que peruca? É prótese. Eu falei, que jeito que é esse trem? Ela falou assim, não, é assim. Deixa eu te mostrar. Mandou um vídeo, tá aqui, ó. Mandou um vídeo para mim, o cara entrou, mas o cara entrou baqueado, hein? Barba tudo lascado. O cara estava com 60 anos de idade. Ó, eu confesso para vocês, eu estou assim um pouquinho já dando atenção para esse negócio. O cara saiu com um tupetão. Igual do pastor Simar também tem um tupetão, já viu? Tanto que é chique. Moço, é bom demais ter cabelo. Às vezes a gente quer uma coisa que o irmão tem, que o outro que está do nosso lado tem, a gente não tem. E eu estou no pé do Senhor, eu quero cabelo. Amém, Davi? Ô, glória, aleluia. É muito bom você passar a mão assim, aquele cabelão, aquele negócio. Então assim, a gente quer coisas simples que o Senhor quer nos entregar. Se for por algo sobrenatural, vai vir. Mas também se Ele der dinheiro para mim ir lá e fazer um implante, eu quero um tupete. Eu sempre tive um cabelo. Você entendeu? Eu estou precisando de ir para a academia. Esses dias a esposa olhou em mim assim, hoje eu vou entregar ela. Ela olhou em mim assim e falou assim, nossa, mas parece que você era mais forte. Eu falei, gente, mas será que eu estou tão derrubado assim? Não é possível. Estou fazendo caminhada de vez em quando, fui até no Legendário, menino. Voltei, todo arrumado, e ela me dá uma olhada assim, viu, Léo? Eu falei, eu vou para a academia, mas é uma crítica boa, construtiva, estou precisando estar mais forte, mais bonito, com cabelo. Não é isso, ela me ama, sim ou não? Ama. Ó, tem até aquele negocinho assim. Amém? Então vamos tomar a decisão certa. Vamos tomar a decisão em Cristo.
por Cristo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu quero fazer o melhor para o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero viver o Senhor, eu quero desfrutar o reino dos céus e a sua justiça. Eu quero ser aqui na terra um embaixador de Cristo, um ministro do Senhor, uma ministra do Senhor, um servo, uma serva do Senhor. Nós podemos e devemos requerer do Senhor o melhor dessa terra e sermos representados por Cristo Jesus lá nos céus, até que Ele venha e a gente vai lá estar morando com Ele. É isso que nós precisamos de ter no coração, um coração aquebrantado, contrido, desejoso, dizendo: eis-me aqui, Senhor, faça em mim o teu querer, a tua vontade, que a tua justiça se aperfeiçoe em mim. É isso que nós precisamos de ter. E eu tenho certeza que a gente continuando da forma que nós estamos fazendo, aqui dentro desta casa de oração, por nome Family Church, grandes coisas fará o Senhor por nós, amém? Glórias a Deus. Pastor Alcimar já vai estar vindo aqui para estar ministrando a Santa Ceia para nós. Quero agradecer a Deus, agradecer a confiança do pastora Lidiane, que hoje não está aqui, mas agradeço a ela também, por estar aqui com essa oportunidade de trazer esse pão para as nossas vidas, e que a gente possa desfrutar, em primeiro lugar, do espiritual, e depois todas as coisas vão ser acrescentadas, amém? Glória a Deus.